para você que não dorme. Meu nome é Ramon, eu sou psicólogo e sejam bem-vindos ao Vozes Noturnas, um podcast para falar sobre aquilo que tira o nosso sono. E se tem uma coisa que ajuda a gente a perder o sono, é a inveja. Sejamos nós os invejosos ou os invejados. Mas também sejamos sinceros. Poucas coisas são tão difíceis quanto encontrar alguém que se assuma invejoso. Mas o que é a inveja? A inveja é aquele sentimento que a gente tem quando está diante de alguém que está muito à frente de nós em alguma coisa. Existe inclusive um conflito sentimental em relação àquilo que é invejado, porque quando estamos falando de alguma conquista ou de alguma posse ou algum objeto, existe um sentimento duplo e contraditório. De certa forma, admiramos o objeto conquistado que invejamos, mas ao mesmo tempo detestamos o conquistador. Adoramos o que ele conquistou, mas detestamos quem o conquistou. Essa é a base do sentimento duplo da inveja, porque a gente julga que o conquistador deveria ter sido nós. Não é aquela pessoa que deveria ter conseguido aquilo, devia ter sido eu. Então existe uma ambivalência na inveja. Ao mesmo tempo que estamos falando de algo considerado muito positivo, motivo pelo qual achamos que nós deveríamos ter aquela coisa, ao mesmo tempo existe um aspecto negativo, que é o sentimento que temos com a pessoa que conquistou no nosso lugar. Essa é a base do invejoso. O invejoso dirige o seu interesse para uma coisa externa, que é a coisa invejada. E também a pessoa invejada. Mas o que acontece quando nós somos alvos de inveja? Porque a regra costuma ser essa: ninguém se julga invejoso, mas todo mundo acha em alguma medida que é invejado. É lógico que não é todo mundo, mas quando você passa por qualquer lugar, qualquer conversa, e principalmente na internet, se o tema da inveja surgir, ele nunca surge da boca de alguém se autoafirmando invejoso. Quem chama o assunto da inveja, por regra, costuma evocá-lo e se colocar na posição de invejado. Se, quando invejamos, dirigimos o nosso interesse para fora, o que significa quando a gente conta essas histórias de invejado? O que significa psicologicamente o mito e a fantasia do invejado? Das pessoas terem inveja de mim. Às vezes a gente nem tem alguma coisa que possa ser considerada digna de inveja, mas a fantasia está lá. A fantasia de ser invejado. De ter alcançado algo que serve de métrica, régua e objetivo para outras pessoas. Bem, para entender isso, a gente precisa inverter a posição da situação de quando nós invejamos. Quando nós invejamos, nós botamos o objetivo do lado de fora. Nós botamos a conquista e a regra fora de nós. E aí, portanto, significa que temos que nos mover naquela direção. A gente pode dizer que a inveja, quando ela é direcionada para alguém, ela faz desse sentimento um sentimento que atua de maneira extrovertida, porque o interesse está fora de nós. Agora, quando nós somos os invejados, essa é uma fantasia tradicionalmente introvertida, porque o interesse está em nós. Nós somos o sujeito do drama da inveja. A coisa que é objetivada por outros, e o objetivo somos nós. Então, ser invejado é a fantasia de que nós somos grande coisa. É a fantasia de que nós somos objetivo de alguém. E junto com essa fantasia, o interesse vem para nós. E esse talvez seja o aspecto mais positivo dessa fantasia paranoica de ser invejado. Provavelmente o que essa fantasia acaba por dizer é que nós precisamos, conscientemente, diferente da fantasia. A fantasia atua de maneira inconsciente. Mas a fantasia inconscientemente diz que nós precisamos conscientemente fazer um investimento maior em nós mesmos,
para que a gente de fato possa realizar a nossa personalidade, realizar os nossos objetivos e ser alguém digno de inveja. Que no fim significa, de uma maneira vulgar, traduzindo, ser aquilo que pode servir de objetivo para alguém. No fim, o que o drama e a fantasia paranoica de ser invejado diz é que nós precisamos, de fato, correr atrás dos nossos objetivos. Nós precisamos nos realizar. Nós precisamos ser o objeto que tanto queremos, assim como os objetos da nossa inveja. Porém, o problema é que a fantasia do ser invejado, ela diz que você já chegou lá. Porque se você é invejado, você chegou nesse objetivo. E isso tende a produzir uma espécie de estagnação no desenvolvimento da personalidade. Porque, de novo, você fica com a fantasia de que você é grande coisa, de que você já chegou lá, de que você alcançou um ponto de desenvolvimento autossuficiente para as pessoas quererem ter o que você tem ou ser quem você é. É péssimo. É uma situação horrível porque diz que você não pode avançar para além daqui. Diz que você não é capaz de ser mais do que é agora. Então é necessário que a gente abandone a fantasia de que somos invejados para que essa libido, esse interesse que fica se alimentando de um suposto olhar invejoso sobre nós, ele passe a se tornar o nosso olhar cuidadoso sobre nós e sobre o nosso desenvolvimento. Porque pode até ser que em alguma medida sejamos invejados, mas a grande pergunta é, se formos, e daí? Se alguém tem inveja de nós, e daí? Tirando aspectos de grande competitividade corporativista, onde alguém possa estar tentando puxar o seu tapete, no caso de suposições sobre pessoas próximas que não têm absolutamente nenhuma influência de fato na nossa vida, que não são capazes de mudar o nosso destino, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, de que serve a fantasia paranoica de ser invejado? É bem melhor a gente atuar de maneira a supor que essa inveja não existe e que a gente de fato precisa pegar o investimento da inveja, que é o investimento do objetivo almejado, e realmente fazer alguma coisa a respeito dele. É bem melhor supor que ninguém tem inveja da gente. Provavelmente ninguém tem inveja de você. Vai fazer um curso,